Paz seja convosco, igreja. Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa escola bíblica online, dentro do panorama bíblico do Antigo Testamento, nós estamos estudando o livro de Deuteronômio, que é o quinto livro do Pentateuco e o quinto livro da Bíblia. Nós vimos na primeira parte, na aula passada, o alvo da lição, que é saber que Deuteronômio é a repetição da lei apresentada em Êxodo, ter fé em Deus para vencer as dificuldades que surgirem e usar a Bíblia para refutar doutrinas não cristãs, obedecer aos princípios da lei de Deus em Deuteronômio. Então, para a gente aprender a contrariar toda e qualquer doutrina que não seja baseada na nossa fé na Bíblia. Então, o livro de Deuteronômio é uma repetição de uma forma inteligente que Moisés faz para a nova geração que tomaria posse da terra prometida. Então, ele repete, ele vem lembrando de tudo que Deus fez no povo, do povo na libertação do Êxodo até o livro de Números. Então, ele lembra a nova geração, ele vai repetindo para a nova geração tudo que é necessário para que seja conquistada a terra prometida. E ele faz isso de uma forma muito inteligente e motivacional, porque ele sabe, Deus já tem falado para ele que ele não ia entrar na terra prometida, mas mesmo assim, ele como um líder que foi o único, que nunca existiu, como nunca existiu, ele motiva o povo a continuar perseverante. Então, a gente viu a visão panorâmica do livro. O autor é Moisés, foi escrito em 1400 a.C., no deserto. O alvo é a geração que peregrinava pelo deserto. O versículo-chave está em Deuteronômio 6,4 e a palavra-chave é obediência. Em Deuteronômio 6,4 está escrito assim: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, ele vem enfatizando Deus como único e verdadeiro na vida do povo. O livro, a gente viu que tem 34 capítulos. Do 1º ao 4, Moisés lembrando o povo o que aconteceu. Então, a gente pode colocar como a palavra lembra-te. Ele lembrando a nova geração, tudo que Deus tinha conquistado, tudo que os pais deles tinham passado no passado e as obras maravilhosas que Deus fez, os livramentos que Deus fez na vida do povo de Israel. Do 5 até o 27, Moisés está pedindo para eles olharem para cima, para o alto, para obedecer, dando ênfase na palavra obediência. Ele quer preparar o povo, a nova geração, para como eles possam viver, como eles devem viver na terra prometida, na terra que Deus vai dar para eles, que eles vão conquistar. E do 27 até 34, Moisés vem explicando, através de sermões, a responsabilidade das decisões espirituais do povo. Então, ele vem dando a escolha do que o povo quer. O povo olhar para frente, olhar para frente, olhar para a terra que eles conquistariam. Em uma sentença, podemos definir o livro da seguinte forma: o Senhor demonstra fidelidade, preservando o povo, punindo uma geração, mas levantando outra, que veria cumprir as promessas que ele tem feito a seus pais. Então, Deus, ele tinha um projeto de conquista da terra prometida. Deus tem um projeto para as nossas vidas. E se a primeira geração não aceitou, não teve fé para conquistar, Deus fez com que o povo peregrinasse 40 anos até que os filhos da primeira geração, a nova geração, conquistasse essa terra prometida, porque o que Deus tem para cumprir, o projeto que Deus tem para a vida, ele cumpre, independente se a pessoa aceita ou não. Se a pessoa não aceitar, ele levanta novas pessoas, uma nova geração, e assim é para a nossa vida. Deus tem um projeto para cumprir através de nós. Nós vamos ganhar experiência através desse projeto. Se a gente se nega, Deus dá oportunidade para outra pessoa fazer. Mas o que ele tem para fazer, ele faz. A gente viu a relação também do Pentateuco entre Deuteronômio e Josué. O livro de Deuteronômio é um livro muito falado, onde Deus fala com Moisés. O livro de Josué é um livro mais de ação, um livro mais de conquista, um livro de guerra. Os destaques, a gente viu a confissão de Israel, confissão de fé de Israel, que tem que ser a nossa confissão, que é o versículo-chave desse livro, que ele está lá em
Deuteronômio 6:4, que ele fala: ouça Israel, o Senhor nosso Deus, ele é o único Deus. Isso tem que ser a nossa confissão de fé nos dias de hoje também. Dividindo a confissão de fé do povo de Israel é necessidade, a lei de Deus, a necessidade que a gente tem de ter a lei de Deus. Motivação é a bondade de Deus nos motiva a buscar em conhecer mais a Deus. O padrão é a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus, o incentivo é a sua fidelidade, independente do que a gente faça. Deus é sempre fiel para com a gente e a alternativa é a justiça de Deus. E a gente parou aqui nas citações do Novo Testamento. O livro de Deuteronômio, ele é um dos livros preferidos de Jesus e de Paulo. Ele é citado 17 vezes dos 27 livros do Novo Testamento. Jesus, ele cita no livro de Mateus. Ele é citado no livro de Mateus quando ele vence a Satanás no deserto pela palavra, na tentação. Está lá em Mateus 4:4 e Mateus 4:10, que ele fala, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Lá em João 6:14, quando o povo reconhece Jesus como o profeta escolhido depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Em João 10:30, quando ele fala que Deus e o Pai, eles são um. Então, o livro de Deuteronômio, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Os destaques. O livro de Deuteronômio, ele é um livro muito atual, tanto que no capítulo 18 do livro, ele fala algumas instruções muito práticas para que quando o povo entrasse na terra prometida, não se contaminasse com as pessoas que lá viviam com alguns hábitos que eles tinham de adivinhação, feitiçaria, consultar os mortos. Então, o texto, ele discute essas possibilidades, ele não deixa dúvida que Deus não quer que o homem se contamine com tais coisas. Então, ele quer que o povo de Israel que vai conquistar, ele tenha Deus como o único Deus. Então, a importância da gente conhecer a Bíblia, para quando surgir algumas coisas desse modo, signo, consulta a cartas, a gente possa ter o conhecimento de refutar esse tipo de coisa, que não, se não provém de Deus, não agrada a Deus, a gente não deve fazer assim. Então, Deus estava preparando o povo de Israel. No livro de Deuteronômio existem alguns vocábulos que encontramos para definir a lei de Deus que Moisés usa. Mandamentos é uma delas. Definição. Ordem, isto é, uma instrução exortativa, escrita ou verbal, dada a um subordinado. Termo formal de um contrato legal, está lá em Deuteronômio 17:20. Estatutos, está em Deuteronômio 4:1. A definição, decreto, estatuto, ordenança, instrução clara a respeito de como viver e agir. Vamos verificar lá em Deuteronômio 4:1 que isso quis dizer. O versículo fala o seguinte: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Moisés falando para o povo. Que eu vos ensino para cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Então, é Moisés falando para o povo, referente aos estatutos. Testemunhos, objeto dado como memorial ou lembrança de um acordo. Está lá em Deuteronômio 6:20. Depois vocês procuram para ler. E juízos, que está em Deuteronômio 11:32. A definição, regulamentação, prescrição específica, falada ou escrita, que deve ser obedecida com pena para o não cumprimento. Então, algumas definições de leis que Moisés dá no livro de Deuteronômio, algumas palavras. Agora a gente vai ver algumas curiosidades do livro de Deuteronômio.
Conforme eu falei, o versículo-chave de Deuteronômio, que é a confissão de fé do povo de Israel, ele está até nos dias de hoje nas sinagogas. Isso tem que ser a nossa confissão de fé também, diante do povo, diante da nossa vida. O verbo ouvir, que pode significar obedecer, aparece mais de 90 vezes no livro. Então Moisés ele vem enfatizando a excelência de obedecer à voz de Deus. É um livro que tem como ênfase a palavra obediência. Então várias vezes ele fala: ouvi, ó Israel, ouvi, ó povo de Deus, porque ele acha muito importante a pessoa ouvir e obedecer. Lá em João 15, Jesus fala, né? Se sois meus amigos, né? Meus amigos obedecem aquilo que eu ordeno. Quem é meu amigo obedece. Estou meio perdida aqui, só um instante, deixa eu ver aqui. Ele fala, né, que se a gente... Está em João 15, 14. Vamos procurar para ficar bem certinho, para que vocês possam entender o raciocínio da palavra de ouvir e obedecer. Quando ele fala, né, que quem é meus amigos obedecem aquilo que eu mando. Só um instante. Deixa eu voltar lá. Em João 15, 14, ele fala assim, né? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então é importante a palavra obedecer. Ouvir o que Deus fala e obedecer. Talvez ele seja o livro mais didático do Antigo Testamento. Moisés ensina o povo contando histórias, aplicando e pregando e exortando o povo a viver a vontade de Deus nesse livro. Nós vamos parar por aqui, que já deu o tempo de 10 minutos. Aí na próxima aula a gente faz a terceira parte, o encerramento desse livro de Deuteronômio, que ele é muito extenso e bastante importante. Espero que vocês fiquem bem, Deus abençoe e até a próxima.